Você já ouviu falar do estado de New Hampshire aqui nos Estados Unidos? Eu, antes de vir, nunca tinha ouvido falar e hoje eu tô aqui pra contar como é a experiência de morar aqui. Eu vim pra cá como au pair e quando eu tive uma solicitação de uma família aqui de New Hampshire, eu nunca tinha ouvido falar desse estado na vida. Então a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar onde fica New Hampshire. E eu descobri que New Hampshire é parte de New England, que no caso é uma região dos Estados Unidos composta por 6 estados, que é Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut. E o estado de New Hampshire fica entre os estados do Maine e Massachusetts e também faz divisa com Vermont. Como é o estilo de vida aqui em New Hampshire? Bom, New Hampshire é muito conhecido pela natureza. É um estado que tem as 4 estações muito bem definidas. E no outono fica belíssimo, inclusive várias pessoas de outros estados vêm pra cá no outono, porque fica realmente muito bonito, todas as folhagens mudam de cor, fica laranja, vermelho, amarelo, então realmente é muito bonito. E aqui também é muito famoso pelas hikings, né, por trilhas na natureza, e no inverno também, pela questão do esqui, do snowboard e atividades desse tipo, porque realmente o inverno aqui é bem rigoroso, mas eu vou entrar nessa parte. Sobre a questão do inverno, o inverno aqui é bem rigoroso e bem intenso. O inverno na verdade, começa a esfriar ali por outubro, e os dias já começam a ficar mais curtos, e normalmente começa a nevar ali por novembro, metade, ao final de novembro, depende muito. Dezembro ainda é muito legal, aquele clima de Natal, né, a neve ainda não tá tão alta, mas janeiro e fevereiro realmente são, assim, os meses do auge do inverno. Esse ano, por exemplo, a neve realmente começou a descongelar, assim, descongelou completamente, eu acho que foi em abril. Então, o frio começa um pouco ali por volta de outubro, né, e fica até abril. E o verão, por exemplo, esse ano eu senti que demorou um pouquinho pra chegar, depois tiveram alguns dias bem quentes, mas não é nada, assim, insuportável. E o outono normalmente é mais friozinho, né, os dias começam a ficar mais curtos, então no auge do verão, por exemplo, os dias encerram por volta das 8h40 da noite, às vezes até perto das 9 horas. Mas conforme vai chegando perto do outono, que daí é outono, se eu não me engano, ali no dia 21 de setembro, que muda para o outono, quando começa a chegar perto do outono, os dias vão diminuindo, né, infelizmente, e no auge do inverno, os dias encerram ali 4 e pouquinhos dias, já começa a escurecer. Um outro ponto, como são as pessoas aqui em New Hampshire? Eu vim pra cá achando que as pessoas seriam um pouco mais frias, um pouco mais distantes, mas a minha experiência até então tá sendo bem positiva. As pessoas aqui são muito abertas, se você for em algum lugar e principalmente aqui em New Hampshire, né, cidades menores, enfim, as pessoas são abertas, se você puxar assunto com alguém, a pessoa vai conversar contigo, as pessoas são simpáticas, as pessoas vão te cumprimentar, claro, pode variar um pouco, depende da região que você tá, mas no geral, as pessoas são realmente muito simpáticas e te tratam muito bem. Eu nunca tive nenhum problema, nunca ninguém foi, hã, enfim, nunca ninguém me tratou mal aqui. Um ponto muito positivo de New Hampshire é que não tem sales tax, que no caso é o valor tabelado de um produto é o valor que você vai pagar. Tanto que muitas pessoas vêm pra cá realmente pra comprar eletrônicos, pra comprar acessórios, pra comprar roupa, porque em muitos estados, além do valor do produto, tem uma certa porcentagem, né, de taxas que você precisa pagar sobre o valor daquele produto. Aqui em New Hampshire não tem isso, então realmente a compra de eletrônicos e de roupas, acessórios, fica mais barata em comparação a outros estados. Outro ponto muito positivo de New Hampshire é a segurança. Aqui é um dos estados mais seguros dos Estados Unidos, está no top 3 dos estados mais seguros, e eu realmente nunca tive nenhuma situação em que eu me sentisse insegura, em que eu me sentisse vulnerável de alguma forma, que eu me sentisse em perigo. Então, pra mim, é um ponto positivo muito grande. Outra questão é se precisa de carro pra morar aqui em New Hampshire. E a minha resposta é com certeza. New Hampshire é um estado que o transporte público aqui é bem escasso, não tem muitas opções. Tem ônibus que vão para cidades maiores ao redor, como por exemplo Boston, você pode pegar um ônibus para não ter que dirigir até Boston. Mas para se locomover dentro da cidade, para ir no mercado, para fazer qualquer coisa, você vai precisar de um carro sim, porque é tudo muito afastado. E Uber é difícil aqui. Nas únicas vezes que eu tentei conseguir um Uber, estava muito caro ou estava muito difícil de achar, porque realmente aqui todo mundo tem carro. Então, uma dica, se você está vindo como au pair, realmente vir sem carro não é uma boa opção. Outro ponto é sobre questão de vida noturna aqui em New Hampshire. Então, se você é uma pessoa que gosta de ir pra balada, que gosta de curtir, que gosta de todo final de semana, tem várias coisas pra fazer, gosta de, enfim, de beber, de sair,
New Hampshire provavelmente não é a melhor opção para você, porque aqui em New Hampshire, as cidades, como eu comentei, elas são menos populosas e não tem tantas opções assim de festas, de lugares para ir. Existem bares, existem festas, sim, mas os lugares aqui normalmente fecham por volta da 1 hora da manhã. Então é bem diferente, não é como no Brasil, que a gente sai e fica até 4, 5, 6 horas da manhã. Não, aqui é realmente bem mais tranquilo em relação a isso. Aqui é um estado que, se você não se importa tanto com essa questão de vida noturna, e é uma pessoa muito conectada com a natureza, gosta de ter as 4 estações muito definidas, né. Se você, gosta de ter experiências, assim, gastronômicas, aqui tem várias opções, assim, interessantes de lugares para café da manhã e jantar, enfim, coisas desse tipo. Bibliotecas também, as bibliotecas aqui são muito legais. Se você é uma pessoa mais tranquila nesse sentido, New Hampshire pode ser uma boa opção para você. Mas se você é uma pessoa que quer ter muitas coisas para fazer, se você, por exemplo, vai vir como au pair e quer aproveitar muito, quer ter algo para fazer todos os dias ou todo final de semana, realmente no Hampshire não seria a melhor opção. E o inverno, como eu comentei aqui, é bem rigoroso e não tem muitas coisas para fazer durante o inverno. Tem, por exemplo, esqui, tem snowboard, mas são atividades que são um pouco caras para fazer aqui. Então não é uma coisa que você vai fazer todo o final de semana, né. Essa questão do inverno também é algo para se levar em consideração, né, que realmente não tem tantas opções do que fazer no inverno. Claro, tem opções, mas não é algo que você vai ter opções todo final de semana para fazer. Questão de alimentação, como eu comentei, aqui tem vários lugares, assim, para café da manhã, principalmente, para ter aquele café da manhã americano, de filme, sabe. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Então é realmente bem interessante nessa questão. Tem algumas coisas que são muito típicas de New England, dessa região aqui dos Estados Unidos, que, por exemplo, não tem ou não são tão comuns em alguns outros estados. Uma coisa que eu descobri que recentemente, que é realmente só aqui de New England, é, sabe aquele famoso sanduíche de peanut butter and jelly, que é pasta de amendoim com geleia? Aqui em New England tem uma versão própria desse sanduíche, que no caso é com a a manteiga de amendoim e fluff. Fluff é como se fosse um marshmallow, no caso esse é o fluff, que é um marshmallow, que ele vem assim, ele realmente é mole, você pode pegar com a colher, com uma faca, enfim, e passar no pão junto com a manteiga de amendoim. E isso é algo que eu descobri recentemente que é só aqui dessa região. Inclusive, esse aqui é feito em Massachusetts. Então, tem algumas coisas que são bem, assim, características aqui da região. Eu posso trazer um vídeo falando mais somente dessa questão. Então esse foi o vídeo de hoje, com algumas curiosidades que eu gostaria que tivessem me contado antes de vir para New Hampshire. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dica, se você já ouviu falar desse estado, se tem vontade de vir visitar, se você é au pair e está conversando com alguma família daqui, e se você tem alguma sugestão para um próximo vídeo que eu possa trazer mais curiosidades sobre o estado de New Hampshire, sobre New England, sobre os Estados Unidos ou sobre a vida de au pair. Beijinhos!